Esperar a Sofia. Oi, Fernando. Tá me escutando? Oi, Sophie, pede acesso. Oi, Sofia. Oi, tudo bom? Que linda! Ah, obrigada. Você também tá aí em casa, Tô- curtindo uma Acabou a quarentena? quarentenazinha, né? Aí sai, dá uma volta e fica em casa, mas assim mesmo, por enquanto a gente tem que ir adaptando a vida da gente. Sim, tem que se adaptar. Essa é a grande realidade. Pois é, Tem que ver qual que é a condição e adaptar para tirar dela o melhor proveito, né? exatamente. Então simbora. Vamos. Tá, então o pessoal tá Tá entrando, entrando. vamos esperar o pessoal entrar. Vamos esperar mais um pouquinho, mas enquanto isso me conta como é que tá o clima aí hoje. Então, aqui em Montreal tá uma loucura, né? Eu digo que o clima tá bipolar. Mas Ah, assim, tá esquentando. Só que, tipo, às vezes, pronto, faz 2 dias que tá sol, tá bem legal o clima, então eu saio, vou passear com meu cachorro, mas ainda tá um pouco frio, sabe? Tipo, uhum. 11 graus, 12 graus, mas Ah, mas 11 graus, 12 é, graus não é tão frio assim, né? pra mim que vim de Recife, né, minha filha? Não, tá bom. Pra você de Recife, tudo bem, mas pra gente aqui de Curitiba, 11 graus é tranquilo. Não, Em mas assim, abril, 11 graus em Montreal? é, aí tá assim, mas eu tô louca pelo verão, né? Tá todo E o mundo. verão vai chegar quando? Em junho? Ai, não, eu acho que lá pra a quinzena de maio, segunda semana de maio, a gente já começa a ter um solzinho mais quente por aqui. E, Aí eu quero ver como é que vai ser o pessoal, assim, né, para respeitar a quarentena, porque fica todo mundo desesperado, né, por sol, sim, por poder sair, mas a partir do dia 11 de maio aqui em Montreal, muita coisa já vai voltar. certo. Sabe? Uhum. As coisas já vão voltando, estão voltando aos poucos, gradativamente. Então, assim, alguns comércios vão voltar mais necessários, entendeu? Mas essa questão, assim, por exemplo, um salão de De beleza, as beleza. mulheres estão Uhum. tudo precisando fazer a Todo unha, cabelo, desesperado. tudo desesperado, nem tão Só cedo. apertar aqui. Vai E, demorar. e no verão aí chega quanto a temperatura? Como é que é o verão de Montreal? O verão de Montreal é super quente, super quente. Pode podendo chegar a 35, 38, às vezes até 40. Ah, então é igual Toronto. É, então, assim, às vezes a gente tem eles chamam canicule, que Hum, é quando vai ter uma temperatura, vai estar muito quente. Então, assim, eles fecham as escolas, pedem para as pessoas irem para a rua, não ficar em casa, porque é muito quente, entendeu? Então, assim, às vezes acontece você passar mal, tão quente que tá. Então, eita. mas é o extremo, né? Assim, o verão aqui é bem quente. Mas o bom daqui é porque o verão, assim, o dia vai até as 9 da noite. Então, até as 9 da noite Tem gente na rua tem fazendo gente as na coisas. rua, você está super aproveitando. É maravilhoso, assim. Então, tem os festivais, você pode caminhar. Isso que eu ia falar. Então eles podem. Oi, desculpa. Não, eu ia falar dos festivais, porque Toronto. Montreal é conhecida como é a segunda maior cidade do Canadá e é conhecida como se fosse a Europa do Canadá, vamos dizer assim, e é Exato. cheio de festival na rua, de pessoal tocando. Tem o circo, né? O Circo du Soleil É. que foi criado aí em Montreal, então é uma cidade com uma pegada bem artística, né? Inclusive, eles estão fazendo, eles liberaram alguns vídeos, né? Alguns espetáculos para quem tem interesse, nunca assistiu o Circo du Soleil. Então, é bem legal. Eles liberaram no site deles alguns vídeos, alguns espetáculos para as pessoas assistirem. Tá. Então, Então fica a vamos dica. lá, Sophie. 5 minutos. As pessoas já chegaram. Quem puder e souber de alguém que está com interesse em estudar no Canadá, especificamente em Montreal, Isso. compartilha aí a live, porque a gente vai começar agora a falar.
da escola que a Sofia representa no Canadá. Já sabemos que a Sofia é de Recife e Recife. que foi parar no Canadá quando, Sofia? Desde quando que você tá por aí? Então, em junho vai fazer 6 anos que eu tô morando aqui em Montreal. Eu nunca morei em uma outra província, então assim, eu sempre fiquei aqui em Montreal. Então, eu gosto bastante da vida, do estilo de vida, né? Uhum. Eu digo que é uma cidade, assim, ela não tem um porte de Toronto, no caso, assim, ela não é tão grande como Toronto, mas ela é maior do que Vancouver. Mas, Sim, bem assim, maior. Quase o dobro de é, Vancouver. é uma cidade que ela tem um estilo, para quem gosta, ela tem um estilo muito europeu. Então, é como se quando você vem para Montreal, né, quando você vem para o lado do Quebec, você sente a diferença. É diferente a estrutura, a arquitetura, né, da cidade, mas eu digo, quem gosta de farra, quem gosta de sair, quem gosta de noite, Montreal é bastante conhecido como a vida noturna de Com Montreal, a vida noturna, sabe? né? É As loucura. melhores baladas do Canadá estão localizadas em Montreal. Exato. Então, assim, no verão aqui é cheio de turista. Vem muito americano pra cá, sabe? Tem a Fórmula 1, então, assim, tem muita coisa Tem a pra Fórmula fazer. 1. Para quem também gosta de um ar mais família, né? Montreal apresenta isso, principalmente assim, tudo aqui em Montreal, tudo aqui no Quebec é muito voltado para a família e para o cuidado da criança. Então eu digo que aqui é perfeito para quem pensa em vir em família, né? As escolas, tanto é que quando você chega aqui como imigrante, o governo ele tem a preocupação de cuidar do seu filho, de saber onde seu filho vai estudar, né? De saber como é que está sendo a adaptação da criança nos primeiros meses da escola, da língua. Então, é uma cidade assim bem família também, tem esse lado. Falando nessa questão da língua, que língua que eu falo em Montreal? Falo inglês, falo francês, ou o que que eu falo aí? Então, a língua oficial do Quebec é o francês. Então, E Montreal, ela pertence, para quem não conhece, Sofia, porque às vezes a gente está conversando uma coisa que é tão natural para gente. Então, o Quebec é como se fosse o estado no Brasil e Montreal é uma cidade dentro do estado do exato, Quebec. exato. É mais ou E menos. O estado do Quebec, a província, a língua oficial é o francês. Mas em Montreal, a gente não, você fala Inglês. inglês. Menina, é uma confusão, porque o que acontece? É uma coisa que eu falo muito para os alunos, né? E o pessoal, quando vem conversar, eles querem saber, eles fogem, né? Eles veem, Montreal, aí eles já fogem, não quero nem saber de francês. Eu fiz, não, peraí, a gente tá falando de Montreal. Montreal é bilíngue, entende? Ao sol. Uhum, A gente fica aqui catando sol. Então, assim, Montreal é bilíngue. Você uhum. precisa falar o inglês. Você consegue viver. Eu praticamente eu só falo inglês aqui, né? Tipo assim, o meu francês, eu fiz o francês logo quando eu cheguei, eu estudei. Mas assim, a minha experiência pessoal, eu sou bem mais anglofônica, eu falo bem mais francês ou inglês, desculpa. Ou inglês do que o Isso. francês. Aqui em Montreal, se você sair de Montreal e for para o interior do Quebec, aí você tem que falar realmente o francês, tá? O O francês é francês. bastante, é importante. Mas aqui em Montreal, Sim, principalmente para quem é da área de TI, você é. tem que falar inglês, sabe? Até porque os programas, nas empresas, tem muito imigrante, tem muito americano, tem pessoas que não falam francês. Então, assim, eles solicitam sempre que você tenha um inglês. Então, o que foi que aconteceu? O ano passado, o governo, aqui em Montreal, Uhum. eles fizeram uma pesquisa e Hum. perceberam que existiam mais pessoas, pela primeira vez na história do Quebec, falando mais inglês do que francês, Do que francês. aqui em Montreal. E Até porque quantos habitantes tem em Montreal? 1,5 milhão, mais ou menos? Vai falando que eu vou conferindo aqui. vai conferindo. Tá. E aí, o que foi que aconteceu? Eles abriram, existe um programa de francês, que é um programa de francês do Quebec, né, que se chama Uhum. Francisation, que é um programa de francês gratuito para quem quer aprender o francês. Então, você recebe para estudar. Então, Como é isso? justamente, você se matricula nesse programa, é para Certo. justamente, antigamente, era apenas para quem era residente permanente. Mas como depois dessa pesquisa que eles fizeram,
que as pessoas estavam falando muito mais inglês, então então a gente vai ter que fazer alguma coisa para mudar isso, senão daqui a pouco Montreal só tem gente falando inglês, né? E a gente não quer deixar a Sim. língua morrer. Então eles estenderam esse programa para quem tem visto de estudante, mas o estudante é correlacionado a um college, a um estudo diretamente, não só Uhum. quem vem fazer, vamos dizer, um curso de línguas, não, tem que ser relacionado a um college ou Certo. visto de trabalho. Então, Tá. esse programa, se você estuda full time, você pode receber até $650 por mês pelo governo. Então, assim, se você vê que sua esposa está estudando, você está trabalhando, os dois podem fazer esse programa. Ou, no caso, se você não tem condições de estudar full time, porque você está no college, você está trabalhando, você pode fazer part-time, você recebe $15 por aula. Então, assim, foi uma maneira que eles encontraram de não deixar a língua morrer, né? Incentivar as pessoas a aprenderem. Até porque, aqui em Montreal, aqui no Quebec, quando você vai dar entrada na sua residência permanente, eles exigem que você tenha. É a única exigência que eu, digamos assim, que é mais rígida, que pesa um pouco na hora de solicitar a residência permanente aqui no Quebec. É que você tenha o nível B2 de francês. Uhum. Mas por experiência própria, eu não estou deixando perto. Mas por experiência própria, quando você faz a francização, você não precisa fazer nenhum teste para provar que você fala B2. Você só precisa apresentar o seu certificado Hum. do curso de francês da francização. Então, é tranquilo. Ó, então vamos recapitular. Então você está me dizendo que se uma família for para Montreal e eles estudarem, um dos dois, fizeram um college, onde você trabalha, por exemplo, que a gente já vai falar sobre o college, que a gente está empolgada com Montreal, essa família pode falar inglês, trabalhar inglês, estudar inglês, e além de aprender o francês olhando as placas, que são todas bilíngues, ela pode fazer francês na escola do governo e o governo paga para essa pessoa estudar francês? Exato. Oh, ok. Gente, o que que vocês estão fazendo? Vamos todo mundo para Montreal. Agora, E, desculpa. e você pode estudar, então, full time e vai ganhar até $650 do governo para estudar francês Exato. e $15 se você estudar part-time. Exato. Exatamente. Nossa senhora, Não é muito bom. é uma mãe esse governo. Exatamente. E é o que eu falo. Você já tem uma base do inglês. Então, Uhum, você vai vir estudar no college, porque os programas no college são todos em inglês. E porque certo. as pessoas me perguntam, como assim? Um colégio público não deveria ser em francês? Mas para você ver como a demanda do mercado hoje pede que as pessoas falem inglês. Então, é um Sim. colégio público, mas que oferece todos os programas em inglês. Então, assim, Sim, é bom falar assim que por que que Montreal fala inglês? Porque o tanto de empresa que está em Montreal, né? Por exemplo, a Google exato. tá em Montreal e as pessoas no Google falam em inglês. Então, tem muito mercado. Bancos, tem. Não sei, você que consegue citar várias empresas que tem por aí na cidade. A Bombardier, né, que é uma empresa grande constrói trem, Aviões e. aviões, então assim, tem muito americano, né? Tem um porto aqui, tem um porto, o Porto de Montreal é bem importante, então assim, eles recebem muita mercadoria, eles recebem pessoas de outros países. Então, tanto é que a área de transporte logística, de logística e transporte aqui é uma área de bastante demanda, é um dos programas que você Uhum. oferece no college, né? Praticamente, eu acredito que 99% dos nossos alunos, quando terminam o programa, eles continuam aqui em Montreal e conseguem um trabalho, né? Ó, a Nelma até falou aqui, Ubisoft, que é aquela empresa de jogos eletrônicos e Jogos e videogames e tal. Tem em Montreal. Então, assim, o inglês é. Por que essa preocupação do governo, então, incentivar as pessoas a falarem Quebec, falarem francês? Porque eu dei uma olhada aqui por alto, a população de 2017 estava em torno de 1,7 milhões. Então, 1,7 milhões falando só inglês, não só inglês, né, fala um pouco de francês no Montreal, mas com foco em inglês justamente por causa do mercado de trabalho que é muito forte, muito aquecido na área de tecnologia, de finanças, de exato. logística.
Então atrai muita gente, não só os canadenses em si, mas como a Sofia está falando, além de atrair todos os imigrantes que têm interesse nessas facilidades da província, atrai os americanos, que é ali do ladinho. Então eles Pois é, vão ó, estar com. da minha casa aqui para a fronteira, né? No caso que a gente dá em Plattsburgh, já é em Nova York, é Uhum, 1 hora e 20 minutos de carro. Então, uma assim, hora e 20. super perto, entendeu? É super perto. E uma coisa assim rapidinho que você falou, a questão das placas. Então, assim, aqui em Montreal, quando você chega, eu costumo dizer, se você vai ao Brasil, as pessoas vão falar, a primeira língua que as pessoas vão falar vai ser o português. Então, aqui em Montreal, ou no Quebec, a primeira língua que eles vão chegar, vão tentar falar em francês com você. Mas tanto é que quando a pessoa chega no restaurante, por exemplo, eles fazem hi, bonjour, porque todo canto que você chega aqui é hi, Depende bonjour, do que você responder. Se você dependendo responder do que você hi, ele responder, engata no inglês. Se você responder um exatamente. bonjour, já Exatamente. Isso engata é no bem francês. interessante aqui, assim, eu acho bem legal. Então, assim, não tem, mas as pessoas têm que parar de ter esse medo, sabe? De quebrar isso, assim. Hoje o governo ele já percebeu, ele já sabe a demanda, né, do mercado. Então, tanto é que ele abriu esse programa de francês para que as pessoas tenham interesse de vir para cá, né? E ainda vão receber, podendo pagar aí o aluguel. Não, esse negócio. Isso, falando em aluguel. Outra selling point, vamos dizer assim, de Montreal em comparação com Toronto e Vancouver, que são outras duas cidades grandes e famosas no Canadá, é justamente o custo de vida, o valor do aluguel, o valor do transporte público, valor. Fala aí, Sophie, como é que é essa? Então, hoje, o aluguel, esse ano, o aluguel subiu um pouco mais de 5 anos atrás, quando eu cheguei, mas ainda continua comparando com Vancouver em Toronto, continua baixíssimo. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela mora no 3,5. 3,5 é um apartamento com um quarto, mas Uhum. assim, é bem dividido, ele é grande, espaçoso para um casal, é perfeito. As Ela, salas são grandes dos a sala. apartamentos, né? Aqui é porque meu apartamento é um pouquinho bagunçado, senão eu mostrava. Ô, Sofia, você não fez a faxina do dia justo hoje na nossa live? Senão eu mostrava para vocês, fazia um tour pela minha casa. É, minha amiga, ela paga com tudo incluso $685, tá? Eu pago 650. Meu aluguel agora vai aumentar para 670. E eu moro a 10 minutos, 8 minutos do metrô. É super perto. Tem ônibus Uhum. aqui na esquina da minha casa. Então, assim, eu moro numa área bem legal, tem um parque na frente, sabe? Então, assim, um apartamento de 2 quartos hoje você vai pagar em torno de $900. Enquanto que em Toronto, que é a minha Renovado. realidade, um apartamento de 2 quartos você vai pagar em torno de, no mínimo, US$ 1.800, né? Então vai ser, no mínimo, o dobro disso que você está falando em Toronto. É, É é muito muito barato. É barato. que nem o Hugo falou, o Hugo é muito barato. Oi, Hugo. E conta para eles do metrô, porque eu fico chocada com o metrô de Montreal. Ah, o metrô preço, né? O preço É. tal, a gente paga aqui $86. Hum. Então, meu Deus, ele pagava $1.300 numa garagem. Que isso, em Winnipeg. Assim, Hugo, vamos para Montreal, venha Hugo. pra cá, Hugo. Então, Ei, é o 86. metrô é US$ 86, é o cartão, ou É o você cartão, é um paga. cartãozinho, Opus, né? Que a gente chama Tá, o nome do cartão. Então, você paga $86 por mês e aí você pode usar à vontade. Metrô, ônibus. ônibus, né? E aí ele Então eu posso subir, tipo, vou no mercado, pego o metrô, chego lá, faço a compra, pego o metrô, volto para casa, resolvo ir na casa da minha amiga, pego o metrô e depois eu volto. Andei 4 vezes e tá tudo dentro desse cartão de oitenta e tudo seis desse cartão, dólares? tudo desse cartão. Posso É fazer isso livre. 30 vezes, Exato, todo dia fazer isso. exato. Então, o cartão, realmente, assim, a questão do transporte público aqui. E para quem é estudante, paga metade. Ó, Então, então é 44. Não, é, 43. 43. É. O, Nossa Senhora. exato.
Eu falei o 86 para quem tem visto de trabalho. Pronto, eu já sou residente. Então eu pago US$ 86 por mês, mas quem é estudante é metade. Por exemplo, um cônjuge estudante vai pagar 86, mas o estudante vai pagar 43. Exato, exato. Ele vai Tá. pagar isso. Então, é bem. É. O custo de vida aqui é Só bem atrativo. comparando com Toronto, só para as pessoas que estão assistindo ter uma base, em Toronto, por mês, você paga 100. Ó, a Nelma, que é estudante, está falando que é Pronto, 52, estamos atualizados. ótimo. Obrigada, Em Thelma. Toronto, você Thelma. paga 150, 147 o mensal do adulto, acho. Alguma coisa assim. Não sei quanto é que tá hoje. Então é US$ 100 mais caro do que o de Montreal. Assim, as pessoas também perguntam a questão do salário mínimo, né? Como é que é a questão do custo de vida. Eu digo assim que o custo de vida aqui é mais barato, é mais baixo. Os salários também, se for comparar com as outras províncias, também pode ser um pouco mais baixo, mas é relativo ao custo de vida. Então, hoje você está recebendo em torno de 12,50, $13, o mínimo. Ah, mas o mínimo, né? É, o Porque mínimo. dependendo da área, o mínimo fica bem longe do que a pessoa recebe, né? Isso. Mas, assim, você consegue pagar suas contas, você consegue pagar aluguel, sabe? Então, assim, é bem diferente. Eu acho que, eu costumo dizer que Montreal é interessante para quem está começando a vida aqui. Depois que você Sim. começa, você pega a sua residência, você pode ir para onde você quiser, sabe? Mas eu acho que a gente, como estudante, quando vem para o Canadá, a gente precisa economizar. Então, Uhum. não é só uma questão de, meu sonho é morar em Toronto. Você pode realizar esse sonho. Mas primeiro É, você precisa economizar, você precisa ver onde é que vai ser mais fácil você alcançar isso, sabe? tá. Então, assim, vamos fazer como é que a gente vai trazer essas pessoas, levar essas pessoas para Montreal, para morar barato, para pagar metrô de 86 e 52 estudante, para ter 11 graus em pleno 29 de abril e para estudar francês não é nem de graça, você recebe para estudar. Exato. Então, como que eu consigo, como agência de intercâmbio, levar essas pessoas para Montreal? O que que você tem aí para nos oferecer, Sofia? Então, como a gente falou no início, eu trabalho para o Cégep de Gaspésie, que é um Hum, college público aqui no Quebec, né? Mas a nossa unidade para alunos internacionais se encontra em Montreal, tá? ok, Então, a unidade para estudantes internacionais se encontra em Montreal. Atualmente, o Cégep de Gaspésie tem 7 programas. A gente trabalha com 7 programas. 6 certo. programas são pós-graduation e um programa no caso, nível técnico, Só precisa ter o ensino médio. ensino médio. Exato. Então, nós temos programas na área de finanças, nós temos programas na área de TI, programas na área de business, tá? Uhum. Tem uma procura bastante nessa área, project management e educação infantil. Então, são áreas, principalmente essa área de educação infantil, você vê a gente fala, uma creche, pode dizer assim, a cada esquina. Então, assim, os alunos ainda durante o processo, né, durante o estudo, eles já estão trabalhando. É uma área que tem bastante demanda. É bom deixar claro que assim, se a pessoa fizer um college no Cégep de la Gaspésie, em Montreal, e ela estiver indo à aula normalmente, ela tem direito a trabalhar 20 horas semanais. Então, o que a Sofia está falando, ela já está trabalhando enquanto ela está estudando, é porque é um direito seu de Exato. trabalhar 20 horas semanais. O governo te dá essa possibilidade de trabalho. O seu cônjuge, ele pode trabalhar 40 horas, ou as horas que tantas horas ele quiser. Então, ele é liberado para trabalhar full time, mas o estudante é apenas 20. Então, E uma coisa, o que você está dizendo é que é possível, né? O estudante, apesar de ter só meio período para trabalhar, ainda assim ele consegue arrumar trabalho. exato. E lá no college, porque aqui em Montreal é diferente um pouco de Ontário, por exemplo, que Uhum. os colleges públicos, eles dominam, né? E aqui é o contrário, quem domina são os colleges privados. Então, assim, hoje o CEGEP, ele é praticamente o único college público aqui que aceita estudante internacional.
Então, diferente dos colégios privados, a gente não trabalha com a hora, com tempo, né? Com 1.800 horas, com 900 horas para ser elegível para o PGWP, que é o visto de trabalho após o estudo. Os programas do SAGEP precisam ter, no mínimo, 8 meses para que eles sejam elegíveis. Então, todos os nossos programas são elegíveis ao PGWP, que é o visto de trabalho, né? E logo depois a residência permanente. Eu esqueci o que eu ia falar. Enquanto você lembra o que você ia falar, eu vou fazer um resuminho aqui dos cursos. Então, eles têm 7 programas. Na área de business, tem um de 2 anos, que é o que aceita, que você só precisa ter ensino médio para ingressar nesse curso, que é o Computerized Financial Management. Isso. Esse é de 2 anos. E a gente tem o de 1 ano, que é o Financial Services and Financial Security Advisor, o Project Management Techniques e o Transport and Logistics Management. Então, um na área de um pouco contábil com finanças de 2 anos, um na área de finanças, mas na área de seguros, um na área de projetos, análise de projetos, gestão de projeto, e um na área de transporte e logística. Isso. A gente também tem um programa que é o Mobile Application. Esse já é na área de TI, né? Então, esse a gente estava falando na área de business. Na área de TI, a gente vai ter, então, 2 programas, de 2 anos cada um. Um é o Mobile Application... Mobile Application Development. Preciso voltar para o Canadá, que meu inglês está ficando ruim. E o outro é Computer Science Technology Software Testing. Exato. Então, são esses 2 cursos, são de 2 anos. E o último é o que a Sophie acabou de falar, que é o Early Childhood Education, que é um curso de 2 anos, voltado para quem quer ser professora ou professor em educação infantil. Exato. Lembrei. A gente estava falando dessa questão do trabalho, do estudo. No college, como eu estava falando, essa questão da carga horária, do tempo. Então, o college, a gente tem uma flexibilidade no horário. A gente consegue meio que brincar, digamos assim, com o horário dos programas. Então, por exemplo, eu escolhi o programa de business, de project management, ok? Ok, de 1 ano. Exato. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher se eu quero estudar durante a semana ou final de semana. Então, eu vou estudar como é isso? segunda e terça, o dia todo, full time, que aqui é de 8h30 às 4h. Segunda e terça, eu tenho o resto da semana livre para estudar o francês, para trabalhar, para cuidar da minha família. Ou eu posso estudar sábado e domingo e eu tenho de segunda a sexta livre. Então, eu posso, da mesma maneira, para quem tem filhos, por exemplo, entendeu? Não quer deixar os filhos ainda numa creche, num daycare, pode se organizar com o marido. Ou você que é solteiro, você pode fazer a francização full-time e receber os $650. Então, por exemplo, eu vou estudar final de semana, faço o curso final de semana. Tenho a minha semana toda livre, eu posso trabalhar as 20 horas durante a semana, então que vai dar 4 horas por dia, né? Dali dos 5 dias. E posso também fazer o curso do governo? Posso fazer os 2? Pode. Então eu vou ganhar o meu salário das 20 horas, mais o full time do governo. Exato. Do curso de francês. Exato. Então, essa questão do horário é bem interessante, sabe? É uma coisa que é um diferencial lá no college, a gente fazer esse jogo com o horário. Então, e todos os cursos ou só o Project Management? Não, todos tem os aulas cursos. Todos os cursos você pode escolher se você quer estudar durante a semana ou final de semana. Sempre. Joia. E alguém perguntou ali sobre os vistos, então eu esqueci o nome. Então, assim, se você estuda no college, em qualquer um desses cursos que a Sofia falou, você, estudante, tem direito a estudar e trabalhar 20 horas semanais, e o seu cônjuge tem direito a trabalhar full time. E filhos em idade escolar, entre 4 ou 5, Sofia, que já começa... A partir dos 5 anos... A partir dos 5 anos até o término do ensino médio, seus filhos têm acesso à escola pública gratuita. E eles podem escolher se os filhos querem estudar inglês ou francês. No caso do residente permanente,
Não, nossos filhos precisam realmente estudar em francês. Mas no caso do estudante internacional, ele pode escolher, dependendo da escola, né? Porque Uhum. a criança ela vai estudar nas escolas próximas aonde você mora. Então, se a Certo. escola Você tiver. sabe qual que é a distância que a pessoa pode, que os filhos podem estudar da casa onde você está morando? O raio? Não, Normal. não. Não. Porque tem essa regra, gente. Então, assim, você tem que. A escola do seu filho não pode ser muito. A Nelma acho que pode ajudar, né, Nelma? A escola do seu filho não Nelma pode salva. ser muito distante da onde você mora. Não. Normalmente eles estabelecem um raio de distância, né? Então, sei lá, você mora aqui, a escola não pode ser mais longe? Do que 5 quilômetros. Eu tô esquecendo o português, inglês, tá uma coisa doida. Então, assim, tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, às vezes as pessoas procuram escolas, e a escola do meu filho e tal. Então, se você tem muita preocupação com relação à escola que o seu filho vai estudar, é interessante dar uma pesquisada nas escolas e daí da definição da escola, olhar naquele raio de distância uma moradia. Isso. Sendo que o college que a Sofia trabalha é em downtown, né, Sophie? Hoje, ele está a 10 minutos de downtown. A gente mudou a unidade. A gente está no Ah, é prédio verdade. novo, a gente está no prédio novo, bem maior, né? Então, Uhum. mas assim, saindo do metrô, tem uma porta já está dentro do college. Então, assim, em período de inverno, você não precisa passar na Andar na neve, rua. andar na rua, entendeu? Você já. Que é uma coisa que é interessante aqui em Montreal, né? Como Toronto, eu acho que eles têm também, que é a questão da cidade subterrânea. Então, muita Hum. coisa durante o inverno, a gente parece um tatu aqui. É tudo debaixo da Anda só terra. embaixo da Tudo terra. debaixo da terra. Então, você vai para o cinema, você pega o metrô, a sua vida toda. Supermercado, salão, cinema, tudo é debaixo da terra. Olha aqui, ela Olha lá, respondeu. a Nelma respondeu. Se for em francês, a escola mais próxima à sua casa com sala de acolhimento, sendo que se for menos de 1,5 km, a criança vai andando. Maior que isso, a criança tem direito ao ônibus escolar gratuito. Olha A, aí. a Nelma é a nossa especialista em Em Montreal. Montreal. E crianças. Muito bem, né? E Porque a Nelma tem 2 filhos, né? E os filhos ambos frequentam a escola. E a Nelma é uma estudante de college em Montreal e o esposo dela é um trabalhador, trabalha lá em Montreal. Por isso que ela tem essa vivência. Então, isso que é bacana o pessoal quando procura uma agência de intercâmbio, é vocês verem se tem pessoas que vão conversar com vocês, se tem experiência de vida no Canadá. É importante. Porque é muito importante. Então, por exemplo, eu morei sempre em Toronto. Tenho super experiência de Toronto, mas já fui a Montreal? Já fui quantas vezes? Sei lá, umas 5, 6 vezes já fui para Montreal passear, visitar as coisas. A Alessandra, que trabalha também na Challenge, ela mora na capital. Também já foi a Montreal, mora em Ottawa. Então ela tem experiência. A gente tem mais a Isadora. Então, assim, se vocês conversarem com consultores para falar sobre o Canadá, que já viveram ou vivem e viajaram no país, E é a isso vai, realidade, né? vai dar realidade, porque assim, os cursos, claro, você pode acessar os cursos, ver o que está escrito no Google, né? O Google serve para isso, para pesquisar. Mas essas coisinhas, o que pode fazer, como chega, é muito importante que vocês façam isso com um consultor de educação Exato. internacional para evitar escolhas que você possa se arrepender no futuro, né? Então a gente vai ser a sua consciência, né? Claro que você pode fazer o que você quiser, né? A gente Não, fala uma coisa, você vai lá e faz outra, é seu direito. Mas pelo menos a gente avisou que talvez seria melhor seguir esse caminho do que aquele outro. Marcela, desculpa, teve uma pessoa que perguntou aqui se o programa de TI a gente oferece um ano. Ah, você pegou ou quer que eu volte? Não, eu não lembro o nome da pessoa, mas ela perguntou. Então, assim, Tá. a gente, lá no SAGEP, os programas de TI a gente só tem, são 2 anos. Já no nosso parceiro, que é o Matrix, a gente tem programas tanto em 2 anos como 1 ano. Tá. Ah, tá. Então, assim, é, o college que a Sofia trabalha, o CEGEP de La Gaspésie, ele tem uma parceria com uma outra instituição, que é um college privado. Exato. Então, assim, a gente fala público ou privado, mas para o estudante internacional, você tem que pagar os dois, não é público para estudante internacional. Então,
Por isso que quando a gente fala que a escola dos seus filhos é pública e gratuita, é porque você não vai pagar nada. A escola é pública, você não vai pagar nada para os seus filhos estudarem. Exato. Mas no college, apesar de ser público, é pago e privado é pago também. Então você tem uma outra instituição que pertence ao grupo e ele é um college privado. E lá tem curso de 2 anos na área de TI. E os É cursos, isso? isso, tem na área de TI, Engenharia Civil e Global Supply. Todos os programas a gente tem de 1 ano e 2 anos. E tem inglês e Certo. Ah, é verdade. Ó, então no Matrix College tem engenharia de civil engineer. Gente, construção civil em Quebec Exato. é uma área extremamente assim, com muita demanda de trabalho. Tá muito. Inclusive, eu estava lendo a semana passada, eles estão finalizando agora um programa de imigração aqui para o Quebec, só voltado para a área de engenharia civil. Só voltado, um programa de imigração para Quebec voltado para trabalhadores de engenharia civil. Exato. É isso? Exato. Você tem que. Ó, gente, isso é muito importante. Porque engenharia civil, você não pode ir para o Canadá sendo engenheiro se você é engenheiro, né? Mas você pode trabalhar na construção civil. Exato. Né? Então, você só vai ser acompanhado, dependendo da área que você trabalhar na construção civil, porque no Canadá as casas são totalmente diferentes do Brasil, porque tem que aguentar um frio que é pesado, o formato das casas, o estilo. Então, assim, você vai ter que meio que, não tô dizendo que você vai ter que refazer o curso de engenharia, mas você vai ter que aprender a construir no sistema construtivo do país, que é totalmente diferente. Exato. Então pode ser que o teu empregador, o contractor dessa obra, ele seja responsável por você por algum momento, ou pode ser que você tenha que fazer alguma certificação. E esse curso de 2 anos que tem no college, no Matrix College, você vai aprender justamente isso, você vai aprender a como justamente assim, como é que é o mercado aqui, né? E como é que funciona a casa dividida sem fazer a fundação, depois você faz as paredes de madeira, depois... Não, né? Não, olha, calma. A pessoa vai botar um quadro na parede e tem que ter maior cuidado. Bota o quadro na parede, daqui a pouco o quadro arreia. Olha. Não é de papelão, é de drywall, gente. Espera aí que tem pergunta aqui. Ó, a Nelma complementou que a menina dela tá no primário, estuda 200 metros de distância, então vai a pé, né? E o filho tá no secundário, ele vai de ônibus escolar sozinho, que eu sei, para a escola porque fica em downtown. Então você pode colocar seu filho na escola e ele precisar pegar ônibus ou metrô, que não vai acontecer nada. Ele não vai tranquilo, se perder ou ser assaltado, nada. Pode confiar. Inclusive... Para a área... Pode falar. Que eu ia ler mais uma pergunta aqui, mas pode falar. Inclusive, falando sobre essa questão da segurança, né? Da escola, no bairro onde eu moro, existem famílias, pessoas normais, civis, que eles se interessam. Assim, é o seguinte, você vai colocar um adesivo, um informativo na sua porta ali, e a criança, se por acaso, porque muitas crianças aqui vão e voltam para cá andando, né? Vão para a escola andando. E aí o que acontece? Por exemplo, se ela se sentir numa situação assim de perigo, tá com medo, coisa, e ela vê uma dessas casas que tem esse informativozinho assim, que é um bonequinho vermelho na porta, essa porta é 24 horas aberta. Então essa criança ela pode entrar ali. E ela sabe que nessa casa ela vai estar protegida. Então, assim, são voluntários que recebem um treinamento antes deles se tornarem esses voluntários, né? A vida deles é realmente assim, super investigada. Então, é uma coisa que acontece aqui, entendeu? Então, a criança, ela já sabe. Segurança com as crianças. Exatamente. Então, ela já sabe. Alguma coisa está acontecendo, tem uma casa ali, eu posso entrar naquela casa e ali eu vou estar segura. Então, sim, o Quebec realmente ele é muito envolvido com essa questão familiar, sabe? De cuidar da criança, principalmente. Tá. Aqui tem uma pergunta. Ó. Para a área de TI, o college seria a partir de quanto? E o parceiro que oferece de 1 ano é mais barato? O de 1 ano é no público e o de 2 anos é no privado. Tem muita diferença de preço entre eles, Sofia? Existe uma diferença de preço.
tá? Entre o público e o privado. O privado ele é um pouco mais barato. Uhum. Mas, assim, depende muito do que você tá querendo, né? Sim, A quanto questão tempo você quer de quanto ficar. tempo você Porque quer às vezes ficar. você faz um ano, você vai pegar um ano de PGWP. Se você, a sua intenção é imigrar, esse um ano de trabalho full time no PGWP vai ser o suficiente? Se sim, ok, invista num curso de um ano, mas às vezes você Exato. precisa de um tempo um pouco maior, porque você precisa se desenvolver mais na sua profissão, mais no idioma. Então, o ideal é que você estude 2 anos para depois você pegar 3 anos de PGWP e ter um tempo maior para você buscar a posição que você deseja no mercado de trabalho e correr atrás das coisas que precisa para imigrar. É isso, Sofia? Exatamente, exatamente. E também depende da língua, né? Se você quer estudar inglês, o college público, né, o SAGEP, ele só oferece programas em inglês. Já no Matrix, que é o parceiro, ele oferece tanto em francês como em inglês. Porque Ok. o que é que acontece? Depende muito do que a pessoa está querendo, mas, assim, diferente de outras províncias, quando você estuda 2 anos, você tem exatamente 3 anos de visto de trabalho, não é até 2 anos, sabe? Então, tem pessoas que. Porque como é que acontece aqui? No caso, existe um dos programas de imigração que é o PEC Trabalho, tá? Uhum. Então, o PEC Certo. Trabalho, você, através do estudo. Porque o que é o PEC Trabalho? Na verdade, você tem um ano de experiência de trabalho no Quebec, certo? Então, você tendo esse um ano de experiência de trabalho no Quebec, você está apto, junto, provando, desculpa, o francês B2, como eu falei, Uhum. que aí, no caso, você pode fazer uma prova, ou você pode fazer a francização e mostrar o certificado, e aí você dá entrada na sua residência. Então, um ano de trabalho no Quebec, mais o francês B2, você consegue a sua residência. Mas muita gente usa o estudo para conseguir esse um ano de trabalho full time. Então, se eu estudar um ano, eu vou ter um ano de visto de trabalho. Se eu estudar 2 anos, eu vou ter 3 anos de visto de trabalho. Então, eu tenho. Depende do perfil da pessoa, né? Exato. Para Então, saber exatamente qual seguir. porque no caso, a pessoa que tem 3 anos de visto de trabalho, ok, o custo é um pouco maior, porque são 2 anos de curso, mas aí De você vai ter curso. aquela tranquilidade, né, de 5 anos de trabalhar, de estudar, de fazer a francização, entendeu? Então, assim, você tem um tempo, né, para você realmente saber se é isso que você quer da sua vida. Você desenvolver a vida aí no Exato, Quebec, né? exatamente. Assim, então é muito importante a gente avaliar o perfil da pessoa, se é solteiro, se é casado, Isso. o perfil, se tem filhos, como é que tá o inglês, o francês, o nível, essa parte financeira é importante também para a gente ir, Exatamente. porque assim, às vezes, 2 anos seria uma paz, mas eu não tenho como. Eu posso pagar, eu posso me comprometer com um ano. Depois, talvez, no segundo ano, eu vou conseguir um trabalho que eu vou conseguir guardar dinheiro, e daí talvez o meu cônjuge agora vai estudar em vez de eu estudar, porque o PGWP você só pega uma vez, né? Então, são muitas informações. Claro que a gente fala aqui por cima, mas para falar, para saber bem, o ideal é entrar em contato com a gente. E a gente vai também encaminhar o contato de uma consultora de imigração que trabalha somente com o Quebec, porque o Quebec ele é diferente do resto do país. Então ele tem as regras próprias e os consultores de imigração têm que ter uma licença específica Exato. para trabalhar com o Quebec. Então a gente tem parceiros de qualidade que vai poder atendê-los e verificar qual que é o melhor caminho a seguir, qual que é a linha de imigração, se o foco for imigração, vai ser melhor, porque o estudo é o jeito mais, não é o jeito mais fácil, mas é um dos jeitos mais tranquilos de você chegar num processo migratório, sem contar que você vai ter estudo canadense, vai ter experiência canadense, vai fazer o networking com os professores, o college vai dar suporte para você arrumar um trabalho se você não tiver conseguindo. Então, assim, contar com o apoio da educação canadense para chegar no teu objetivo final, que é a imigração, é muito legal. É muito legal o que o país, Não, total. os colleges faz pelas pessoas. Uma coisa que a Nelma, né, ela falou também do PEC Estudo. O PEC Estudo se atrela ao Matrix, que é privado. Então, o PEC Estudo é aquela coisa, você estudando 2 anos em francês, um college em francês, durante 2 anos, você já pode aplicar diretamente para sua residência permanente. Então, ou seja, é um outro programa, né, que Mas tem que fazer em francês o em, college. em francês.
Se for em inglês, Se for em daí inglês, PEX tudo. ele vai ter que trabalhar 6 meses, depois ele vai ter que fazer a prova de inglês, aí é mais complicado. Então, assim, eu sempre acho melhor o PEC Estudo, o PEC Trabalho, desculpa, O PEC porque é trabalho. mais certo, entendeu? Se você tiver, ainda se fizer curso de 2 anos. E você pode fazer um curso de 1 ano, depois fazer outro de 1 ano para dar 2? Pode. Eu tenho alunos lá no college que eles fazem isso, um mais um, né? Então, Então, estuda 1 ano, termina um curso, engata no outro curso, estuda mais 1 ano, e daí pega os 3 anos de PGWP, é isso? PGWP, exatamente. Você pode fazer isso também. E lá no college, a questão da língua, assim, existe depois o pessoal pode entrar em contato com vocês da Challenge, e aí vocês vão passar mais informações sobre o college, os documentos que a gente solicita, que precisam ser todos traduzidos em inglês ou francês. Mas é importante a questão da admissão, da comprovação da língua, né? Ah, fala aí, eu até anotei aqui, para você falar todos os jeitos que a pessoa pode comprovar o inglês para ingressar no college. Isso. Hoje, a gente aceita o IELTS com overall 6. Então, assim, com total 6, o IELTS. A gente aceita o Pathway Program, que é o quê? Você vir antes de começar o college, você estudar o inglês com um dos nossos parceiros, né? Com uma das escolas de línguas parceiras. Que normalmente você vai estudar 2, 3 meses, dependendo do Do seu nível de seu inglês. nível de inglês. Então, assim, você estuda 2, 3 meses antes de começar o college e depois já ingressa já automaticamente no college. Rapidinho, beijo, Franz. Quem mandou beijo? Francine! Ah, Francine. Ó, Francine, quando que você vai fazer live comigo, hein, Francine? podia ser uma, duas, três, assim, ó. Falando em Não, Montreal. vamos, concentra. Tá bom, é porque eu gosto muito dela. Eu Então, também. então aí tem o programa de Pathway, que no caso você estuda o inglês, né, dependendo do seu nível, antes de ingressar para o college. E por último, agora a gente está aceitando o Duolingo, né? Até o... Ah, isso é importante falar do Duolingo. O Duolingo, todo mundo deve conhecer, é aquele aplicativo de celular que você pode praticar inglês, né? Então você vai estudando inglês e tal. Por causa da pandemia, do Covid-19, os colleges, por exemplo, se você quer fazer um IELTS, você tem que ir num centro para você prestar o curso. Se você quer fazer um TOEFL, você tem que ir num centro para você fazer a prova. Então a solução que eles acharam é usar uma prova que o Duolingo oferece, né, num custo bem mais baixo que uma prova de IELTS ou TOEFL, você paga US$ 40 americanos, e você faz a prova e se atingir a nota que o college exige, você pode usar essa prova, esse resultado, como comprovação do seu nível de inglês, que é um dos pré-requisitos para entrar no college. Então, além de você mostrar, a gente tem que mandar a sua documentação, no caso, passaporte, pode ser, a gente tem que mandar a documentação dos seus estudos. Então, para os cursos que exigem só o ensino médio, tem que ser o histórico escolar e o certificado do ensino médio traduzido para o inglês. E os cursos que são de pós-graduação, além do certificado do ensino médio, você precisa também do seu certificado histórico escolar da sua graduação. Então, vai precisar de ambos, né? Você pede, né, o do ensino médio para pós ou Isso. só da faculdade? Não, para todos os Tem programas que apresentar todos. tem que apresentar. Tá. Então assim, Rafaela, o Duolingo depende do college. Quanto que vocês estão pedindo Duolingo? Você lembra de cabeça? Tá entre 100 e 105. 100 e 105. Normalmente eles estão pedindo entre 100 e 109, 110, né? Uhum. Depende da instituição. Mas então, na instituição que a Sofia representa, Tá é entre 100 e 105. Isso. É o que a gente tá pedindo. Deixa eu ver que teve mais comentários aqui. Pessoal, o Hugo falando que tem bastante vaga de TI em Montreal, que ele deu uma pesquisada e tem 4.900 e Toronto tem 5.000, ou seja, Montreal está 100 vagas atrás de Toronto. Aqui tem muita, para quem é da área de TI, aqui, assim, quem busca É essa um área, polo, né? é o polo. Na verdade, o emprego. norte vamos dizer assim, o nordeste do Canadá tem dois polos bem fortes, né, de tecnologia, que é Montreal
e também em Ottawa, que é Kanata, Exato. que é o maior centro de tecnologia do Canadá. Então, são duas regiões com uma E que é bem concentração pertinho, né? que é bem perto uma da É. outra. Dá o quê? De carro? Umas 2, 3 horas? Ah, eu acho que dá menos, uma Dá hora. menos? É muito pouco. 2 horas, vamos dizer assim, É. né? Porque a Não, gente não pode correr na estrada no não vai Canadá, né? correndo, vai Senão o motorista, ultrapassar. a polícia já era. Aqui tem isso Andem também, na viu? linha, gente. Na estrada, o máximo que você pode é 100 km/h. É, se você pegar 101, aparece um policial do além e para o teu carro. Então não façam isso, que Pois dá um medo. É, a Nelma falou aqui, ó, tem treinamento gratuito pela Cruz Vermelha para a criança poder ficar sozinha em casa. ó, Então a criança fica sozinha em casa, mas ela fica espertinha. O Hugo concorda de fazer um college de 2 anos para poder pegar 3 de PGWP, então ter 5 anos de paz. É, a Nelma falou que do PEC estudo, né, com 2 anos de estudo para aplicar para o PEC no curso. você falou, né? Se for em francês, 2 anos, já é ótimo. Aqui eu não sei o nome dele, é o JS, né? É o Júlio? Não sei. É como eu faço para ingressar no PEC Trabalho. PEC Trabalho é um programa do governo, então a gente não vai conseguir te ingressar no PEC Trabalho, a gente consegue te ingressar no college, que daí você Então, estudando, porque justamente graduando, o você vai PEC trabalhar. o PEC Trabalho é você trabalhar 1 ano aqui no Quebec. O que você pode conseguir é que do Brasil, se você conseguir que uma empresa aqui canadense, aqui do Quebec, já De te contrate, contrate. aí você já vem diretamente com o PEC Trabalho, né? Mas assim, esse programa diretamente assim, as pessoas usam o estudo porque é muito mais difícil, porque antes do empregador contratar, por exemplo, alguém do Brasil, ele precisa provar ao governo que não existe nenhum canadense, Que nenhum possa fazer residente, o serviço. exatamente, nenhum estudante, nenhum residente que possa fazer esse serviço. Então, por isso. É, o bom de você estar estudando é porque assim, você tem a educação canadense, você já tem a tua educação brasileira, você tem a tua profissão no Brasil. Enquanto você estava estudando, você estava fazendo suas 20 horas semanais. Pegou o PGWP, a empresa já pode te conhecer, você já está com o inglês forte, você já aprendeu como é que é. Para a empresa, o que ela tem que fazer? Ela só tem que dizer, ok, começa a segunda, porque você tem Exatamente. tudo na mão. Exatamente. Ó, dá para fazer esse estudo prévio ao college de francês também? Dá para fazer o PEFA de francês também, Dá. Lúcia. É, inglês e francês. Exato. Vamos ver se temos mais perguntas. Não, tem uma consultoria aqui que deu boa noite, boa noite. Então, assim, o ideal é vocês entrarem em contato com a gente para a gente ver qual que é o seu perfil, para a gente indicar qual curso é melhor. Se você já é da área de TI, então vai fazer qual curso? Se você não é da área de TI, mas você tem afinidade, gostaria de, já que está indo para o Canadá, começando a vida de novo, quero mudar de área. Então, vamos achar um curso que Fazer possa esse ingressar na área processo, de né? TI. Se essa parte de trabalho é bem importante, porque TI no Canadá todo. Lá em Montreal e em Ottawa é bacana porque tem esse polo técnico, mas em Toronto é forte também. A gente tem o Vale do Silício Canadense, que é na região de Waterloo, que é muito forte. Vancouver também é muito forte TI. Em Edmonton e Calgary, em Alberta também é forte. Então, assim, o país todo. Todo, Na verdade, é onde que não vai ser forte agora em TI, né? É A gente está verdade. hoje totalmente dependente da tecnologia, cada vez mais. É um caminho sem volta. Então, cada vez mais, se você tem afinidade, se você é da área TI e quer ir para o Canadá, você vai ter uma vida muito tranquila trabalhando com TI. E uma coisa assim que eu quero deixar assim registrado é que o college, tá? Do CEGEP, como é um college do governo, o que é que acontece? Esse college, todos os programas que a gente oferece lá são programas que foram liberados pelo governo para que a gente pudesse ter e oferecer para os estudantes. Então, assim, são programas que hoje existem em mercado de trabalho. Tá? São Sim, é bem programas importante são falar de isso. demanda, são de demanda, porque eu escuto muito, mas eu vou fazer um mobile application e eu vou conseguir um trabalho depois. Então, assim,
Claro que Sim. depende de cada um. A gente não é só É. emprestar para casa. Mas os programas são programas de demanda. O governo ele não deixa, por exemplo, a gente tem um curso, por exemplo, um exemplo assim, não sei, cinema, por exemplo. Não é uma Se não área, tem demanda. não é uma área de demanda, entendeu? Então, o colégio Em Montreal, né? Porque em é, Toronto e Vancouver tem uma demanda grande. aqui não tem. Aqui. Mas assim, é o que o governo decide, né? O que é que ele está precisando, entendeu? Hum. É, isso é bem importante falar, assim, porque como assim a mão de obra é escassa no Canadá? Por quê? Porque é um país que a taxa de natalidade deveria estar em torno, eu estava lendo, deveria estar em torno de 2,1 e a taxa de natalidade está em 1,5. E as pesquisas já dizem que o pessoal vai diminuir, porque ainda mais agora em crise, você fala assim, nossa, imagine se eu tivesse mais um filho para ter que tomar conta. Então as pessoas estão querendo ter menos filhos em vez de fazer filhos. Exato. Então, o Canadá tem em média 37 milhões de pessoas, mais ou menos. Tem uma população, então, idosa, uma população que não está fazendo filho, então ela conta com quem? Ela conta com os imigrantes. E E próximo. a mão de obra tem que ser muito qualificada, porque não tem muito tempo para poder, não tem gente para Exatamente. suprir. Então, o que, que o governo faz? Ele pega, vê qual que é a demanda de trabalho da região, da cidade, vê os parceiros que são os colleges públicos, e fala: olha, college público, eu preciso de engenheiros civis, eu preciso de pessoal na área de tecnologia, eu preciso de gente que se forme para trabalhar nas creches, para cuidar das crianças. Exatamente. Então, eu preciso que essas pessoas, inclusive, saibam isso, isso e aquilo, porque é uma demanda da iniciativa privada, que as pessoas saibam aquilo. Meu Deus, eu tenho que terminar aqui. Então, assim, o college ele vai entregar para o mercado de trabalho Exato, é pessoas bom que elas vão ajudar. ser que estão prontas para trabalhar e suprir essa escassez dessa demanda dessa escassez de mão de obra que tem no mercado. Então é Exatamente. uma coisa muito costuradinha. Sim, você não estuda lá só por estudar. Todo mundo está com mil intenções que você se gradue e que você entre no mercado de trabalho logo na sequência, porque é uma demanda do mercado. Sofia, a gente tem 3 minutos, só tem uma moça aqui que perguntou 2 vezes sobre engenharia química no Canadá. Eu não sei necessariamente aí em Montreal como é que é o mercado de engenharia química. Aqui o que a gente eu posso fazer, ela pode tentar entrar em contato contigo, a gente pode dar Quais? uma pesquisada e a gente vê É, essa questão de engenharia. Eu sei que essa eu parte acho. Entra em contato com a gente, porque assim, em Montreal, é a Rafa que perguntou, Rafa Santoro. Em Montreal eu não sei, mas eu sei outras regiões do Canadá que tem bastante aceitação de demanda de pessoal das engenharias, né? Todas as engenharias, na verdade, não só a química. O governo investe muito na engenharia no Canadá. Ele investe na aeroespacial, na ambiental, na química, na engenharia da civil, engenharia de produção, processamento de alimentos. aqui É também uma tem muita demanda para engenheiro mecânico. Tem engenharia mecânica, muito. elétrica. Assim, os engenheiros, eles são muito bem quistos no Isso é Canadá, verdade. porque o que é engenharia, né? Engenharia é fazer as coisas dar certo para facilitar a vida das pessoas, né? Então, se é um país que tem uma demanda gigantesca de pessoas e de facilitadores de processo, então os engenheiros estão dentro, Bem. né? Só se qualificar na língua, né? Se qualificar E no é, perfil do é país bastante importante. Tem gente que acha que pode vir para cá e e vai achar trabalho só porque estão te querendo que você vai conseguir trabalhar. tem que Mas se falar, você não falar o né? idioma, como é que você vai se comunicar? Tem que se dedicar ao idioma, é super importante. Gente, temos 2 minutos, então se alguém quiser mandar umas perguntas aí, aproveita que o tempo tá se esgotando. E antes de acabar, muito obrigada, Ah, Sofia, por ser obrigada. essa super parceira da gente, por sempre estar disposta a tirar nossas dúvidas, a falar dos cursos, a treinar a equipe. Se a gente está com dúvida, gente, vocês conversem com a gente conversa com a Sofia sempre responde rapidinho. Então, muito obrigada pela parceria e por Obrigada a ter você. topado participar aqui da nossa conversa online. E um beijão para E todo mundo da Challenge, para as meninas, para Isadora, para a Lê, né? Que vocês são bem especiais para gente, para esse parceiro assim do college.
Muito Ah, obrigada por obrigada. hoje. Não, obrigada. E esperamos que a gente mande muitos colegas brasileiros aí para você Todo em